Realmente programado, querendo ir lá visitar o Paulo Augusto e a família em Campo Grande. Todos, ou quase todos, sabem que eles sofreram um acidente lá, o carro capotou. O Jonas é que teve algum prejuízo físico, passou por 2 cirurgias, mas ontem teve alta do hospital. Eu acabei não indo, porque desde segunda, falando com o Paulo, ele foi me tranquilizando, dizendo: pastor, não precisa vir, está tudo bem aqui. A gente talvez vá embora essa semana ainda, que é a semana que passou. Então não precisa. Se quiser, venha, mas não precisa. E eu não consegui achar o tempo para poder fazer isso. A passagem estava difícil também de encontrar dentro de uma condição que a gente pudesse ir essa semana assim rápido. Acabei não indo, mas ele passou, teve alta ontem do hospital, eles já estão fora do hospital, agora tem uma recuperação física para suportar a viagem, para voltar, e vão ficar mais alguns dias lá. Mas estão bem. Eu sei que muitos irmãos têm acompanhado, têm conhecido, estou dando a informação, principalmente para quem não tem ainda informação, eles estão bem. Hoje mesmo eles estão num churrasco na casa da Joelma e do Alex, que eram membros aqui da nossa igreja, e estão morando lá em Campo Grande. E eles têm visitado eles no hospital tal, e hoje eles estão lá comendo carne, enquanto que a gente está aqui ceando, né? Então tá bom. Tem problema não. Depois eu desconto do Paulo isso. Eu tenho que falar para vocês. Não estou com as melhores ferramentas para poder falar com vocês. Mas eu tenho que falar com vocês. Então eu quero tentar expressar aquilo que em reflexão, meditação, o Espírito Santo colocou no meu coração para me edificar e para ajudar os irmãos a serem edificados. A gente tem diante dos nossos olhos uma carta escrita pelo Senhor à igreja de Pérgamo, para extrair dela uma reflexão sobre um conflito, uma dificuldade de todos os crentes, os verdadeiros crentes em todos os tempos. O conflito de ser luz e habitar num lugar de trevas. Essa é uma verdade que se espalha em todas as gerações, em todo o mundo. E em todas as épocas, desde Adão, quando ele foi criado à imagem de Deus, e Satanás trouxe a obscuridade no jardim do Éden através da insinuação do pecado pela tentação. Desde aquela época, todas as pessoas na terra que se voltam para Deus, nascem de novo e passam a ser luz, enfrentam um conflito: viver numa sociedade que está em trevas e permanecer sendo luz, não ser influenciado e influenciar, não deixar a sua luz apagar, pelo contrário, fazê-la brilhar mais e mais a ponto de abater as trevas que estão ao redor. Essa mensagem toma um colorido muito mais forte, se transforma em algo muito mais especial, quando a gente a extrai desse contexto da carta a Pérgamo. Porque, como em nenhum outro lugar na Bíblia, embora Satanás é o príncipe desse mundo, o mundo jaz no maligno, sua influência se espalha por toda a terra, e como disse certo pastor outro dia que eu ouvi pregar, o diabo é o que mais frequenta a igreja, ele vem em todos os cultos aqui, ele está sempre presente. Espero que ele não tenha feito o recadastramento de membro da igreja, porque ele está sempre aí, ele está sempre andando por aí. Foi em outro lugar que ele fez, não foi aqui. Ele está sempre por aí andando. Mas aqui, por 2 vezes é citado, primeiro no versículo 13, que lá em Pérgamo está o trono de Satanás, está a sede do seu governo. Vai havendo conflito que esses irmãos na cidade de Pérgamo enfrentam. Embora Satanás atue no mundo inteiro, está dizendo que a sede dele é lá. No versículo número 13, no final do versículo 13, diz que Satanás vive lá, o lugar onde ele habita. Ele anda rodeando a terra, mas vocês acabaram de achar o endereço fixo dele. A Bíblia diz que ele habita em Pérgamo e lá está o trono dele. Ou seja, todas as suas estratégias, todo o seu plano, naquela época, naquela situação,
emanava da igreja, da cidade de Pérgamo, e junto com isso havia a igreja lá. Imaginem como esses cristãos tinham acentuado esse conflito entre ser luz e habitar onde existem trevas. Mas a primeira coisa que nós temos que observar é que existe uma possibilidade real, embora em meio a dificuldades, de ser crente em meio a uma sociedade malignizada. Não tenha na sua mente o pensamento que você não consegue ser um bom cristão porque você trabalha numa empresa cheia de gente ruim. Não fique pensando que você não consegue ser um bom cristão porque você está numa faculdade e lá está cheio de gente com a mente tudo corrompida e tem professores falando coisas horríveis sobre Deus, contra Deus. Então por isso você não consegue ser um bom cristão. Porque a Bíblia diz que neste lugar onde Satanás tem o trono e onde ele habita, aquela igreja permanece fiel. O Senhor diz no versículo aqui, cadê, me ajudem a achar? No versículo 13, você permanece fiel. Notem que diz, contudo, você permanece fiel. Então não se engane, não pense que as circunstâncias ao seu redor é que estão te conduzindo a não ser um bom cristão, se esse for o seu caso. Não fique pensando que a influência de outras pessoas é que tem impossibilitado você de ser um crente autêntico, se esse for o seu caso. Porque nada disso serve de impedimento. Pelo contrário, se você abrir, eu não costumo pedir para vocês abrirem muitos textos bíblicos, para que seja mais dinâmica a pregação, e eu espero que vocês tenham o hábito de anotar no celular, na caneta de papel, alguns versículos, para meditarem, refletirem depois. Vocês têm um manual para sentar o pequeno rebanho, que já tem muitas informações também, porque é importante isso, pós-culto, pós-mensagem. Mas veja aí, se você puder, em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dá um microfone aí para o pastor Paulo Martins, sentado mesmo, ler o versículo para a gente. Fica com o microfone, se precisar ler mais alguma coisa, você lê. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Olha, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração corrompida, continua. E perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Entre a qual, ou seja, no meio dessa geração corrompida, depravada, perversa, que a nossa luz tem que brilhar. Não tenha na sua mente aquela ilusão de que um dia você vai trabalhar no escritório da igreja. Não tenha isso na sua mente. Eu quero um lugar santo. Amém, Jesus. Não pense que você precisa disso para se santificar, para ser um bom crente, para se aprofundar no relacionamento com Deus. Não pense isso. Não é que nos escritórios os irmãos são santos, sim. Eu fiz em tom de brincadeira, mas você vai ganhar pouco. Então não pense que você vai trabalhar lá e sua vida vai melhorar, tanto numa área como noutra. Porque é no meio dessa geração corrompida e depravada que a luz precisa brilhar. É uma necessidade. Agora, esse conflito de ser luz e habitar num ambiente, num mundo de trevas, ele é mais ou menos acentuado na medida que você resolve um outro conflito na sua vida. Um conflito de senhorio. Um conflito de autoridade, um conflito de governo. É na medida que você consegue compreender onde está o governo da tua vida, que você vai saber enfrentar o conflito de ser luz e habitar num lugar onde está o trono de Satanás e onde ele vive. É quando você sabe quem é a autoridade, de onde emana a direção da sua vida, o governo da sua vida e a influência sobre a sua vida. Porque é natural se pensar que se a gente habita ou vive num lugar onde Satanás está estabelecido no seu governo e onde ele vive também, é natural de se pensar que ele está comandando tudo.
Mas quando a gente, quando você, quando eu, resolvemos esse segundo conflito, e nós entendemos que embora Satanás tenha um trono, mas ele não tem coroa, e uma autoridade é estabelecida com o trono e a coroa. Ele pode se assentar no trono, mas ele não tem o comando nas suas mãos, porque ele não tem a coroa. A coroa está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que foi coroado em glória e majestade como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando você entende que, embora viva nesse lugar onde Satanás impera, mas o governo desse lugar não está nas mãos dele. Pode estar sim sobre aqueles que são seus súditos, sobre aqueles que estão debaixo da sua direção e vontade, mas não é uma autoridade que reina sobre a terra. Por quê? Porque do Senhor, Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, quando você resolve o conflito sobre governo, sobre autoridade na sua vida, quem dirige seus passos, quem te orienta o que fazer, como é que você faz as coisas, você diminui a eficácia desse outro conflito de habitar nas trevas sendo luz. Então você tem uma vida controlada por Deus, dirigida por Deus, e você sabe que o diabo não lhe toca. Fala para o seu irmão: o diabo não tem poder de tocar a sua vida. Então, na verdade, quem é que manda de verdade? Quem é que dá a cartada final na nação, na família? Quem é que dirige a nossa condição financeira? Quem é que está no controle? É Deus ou é o diabo? Essa é a resposta que nós temos que ter. Essa é a resposta que cada cristão tem que ter. A minha vida, o curso da minha vida, é Satanás ou é Deus que está dirigindo? Satanás não tem nada, irmãos. Ele não tem nada sobre aqueles que estão debaixo do controle do governo de Deus. O mundo faz um auê, né? Sobre, por exemplo, faz um auê ultimamente na mídia e no Congresso, tem se debatido muito sobre família, constituição da família, com debates e leis. Qual é o tipo de família? A família tradicional, um homem e uma mulher, ou pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, compõem uma família? Essa é a grande discussão. Podem fazer o que quiser. Nessa semana teve um programa na televisão, na TV Bandeirantes, e eles fizeram uma pesquisa naquele programa para o público. Qual é o modelo de família que deve prevalecer? A família tradicional, homem e mulher, com seus filhos, se houver, ou a família entre um homem e um outro homem, uma mulher e outra mulher? E depois eles deram uma resposta. 82% do país, na resposta, declarou que a família é homem e mulher, é a família tradicional. Só 18% disse que ficam fazendo maior alarde aí, mas o Brasil continua sendo do Senhor Jesus Cristo. O Brasil continua nas mãos do Senhor. É Ele que comanda, não é Satanás. Quando eu vi isso na internet, na apresentação mostra o vídeo e ainda diz que os apresentadores ficaram decepcionados com o resultado. Porque Satanás tem nas mãos dele algumas pessoas-chave, e ele acha que com essas pessoas-chave, ele vai controlar todas as coisas no lugar onde está o seu trono e onde ele vive. Mas ele pode ter quem for chave na mão. Deus tem a própria chave, não pessoas-chaves. Ele é que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. No final, irmão, é Deus que controla todas as coisas. O diabo faz coisas, mas Deus é que dá a palavra final. O diabo põe vírgulas, mas Deus põe o ponto final. É Deus que define todas as coisas. Ele é que está no controle. Veja ainda nessa situação do homossexualismo. Se fala tanto sobre essa situação. A cidade brasileira onde mais tem casais homoafetivos é Florianópolis, segundo o censo do IBGE de 2010. É lá onde tem mais casais, homens com homens, mulher com mulher. Sabe qual é o índice onde tem mais casais? 0,1%. Olha o barulho que o diabo faz. Ele faz barulho, mas o barulho dele só faz fumaça. O nosso Deus é Deus de fogo, devorador, poderoso, de governo, de autoridade.
Então ele faz um alarde em cima de quase nada, para dizer: eu é que mando, eu é que governo. Não se assuste, o diabo está no trono, mas a coroa está na cabeça do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Quantos concordam com isso? Aplaude ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Me interessa olhar nessa palavra e aprender como é que eu não vou permitir que Satanás tenha controle na minha vida. É isso que me interessa. Muito mais do que a história, do que as informações bíblicas, do que pregar para vocês, me interessa isso em primeiro lugar para mim, em segundo lugar para você. Como é que você não vai permitir que Satanás tenha o controle na sua vida? Porque se o diabo tinha o controle em Pérgamo, ou ele estava num trono em Pérgamo, ele achou um lugar para habitar em Pérgamo, é porque houve abertura para isso. E eu percebo nessa carta 3 coisas que o diabo usou para ele se estabelecer em Pérgamo. A primeira delas foi governo, a segunda delas foi o misticismo, e a terceira delas foi a ciência. O diabo usou governo, misticismo e ciência. Vamos repetir? Através de 3 personagens. O primeiro deles era o imperador. O imperador Nero, depois Diocleciano. Os imperadores daquela época, por volta do ano 80 a 85, quando essa carta foi escrita, os imperadores que governavam aquele tempo, eles eram o Deus da nação. Todos se voltavam para as ordens dele, o governo estava nas mãos dele, a cidade dependia dele e fazia culto para ele. Então o imperador é que procurava ter o poder e a autoridade na cidade, e o governo, através da política e do dinheiro, se estabeleceu por meio da corrupção, do suborno, da pressão, das artimanhas. Eu estou falando de lá, de Pérgamo, gente. Não pense em outro lugar. Tá certo? Eu falei de Pérgamo. O governo se estabeleceu dessa forma, com todo esse domínio. Mas, irmãos, nós aprendemos com isso uma coisa: não podemos confiar na nossa capacidade de articulação. Fala para o seu irmão, não seja esperto. Não pense que com esperteza você consegue as coisas. Toda esperteza tem um tempo de duração, uma validade. Toda artimanha um dia acaba. Tudo que um dia que é feito sem ser com a verdadeira energia e poder que pode construir coisas duráveis, um dia perde o efeito. Então aquela cidade estava sob o domínio do imperador, que comandava a cidade. Aqui fala no texto de um Antipas que foi morto. Antipas era o bispo, era o pastor da igreja de Pérgamo. E porque ele não se sujeitou ao imperador, não adorou o imperador, pregava a Jesus Cristo, ele foi colocado dentro de um forno para ser assado. No forno onde eram feitos os sacrifícios de animais, os sacrifícios pagãos, ele foi colocado para ser assado, porque ele não se sujeitou ao imperador. O imperador não aceitava que ninguém tivesse outra religião que não fosse o culto ao próprio império, ao próprio imperador. Mas a igreja de Pérgamo se manteve fiel. Sabe por quê? Porque enquanto em Pérgamo o trono de Satanás estava lá, e ele habitava lá, o poder do Espírito Santo estava na igreja. Quem tem o governo e a autoridade, na verdade, é o poder do Espírito Santo na sua vida. Levanta a sua mão e fala: Senhor, encha minha vida de poder. É o poder do Espírito Santo na sua vida que faz com que a coroa de Jesus prevaleça em tudo que você faz. E o governo do Senhor seja absoluto na sua vida. Também aqui no texto, versículos 14, o Senhor fala que a igreja tolerava algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam. Aqui tem um outro personagem. O primeiro personagem usado por Satanás era o imperador. O segundo era os ensinos dados por um profeta do passado chamado Balaão. E diz na sequência do versículo 14,
que esses ensinos levavam as pessoas a caírem em ciladas espirituais. E essas ciladas espirituais estava a prática de coisas que eram de comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual, culto a demônios e imoralidade sexual. Cuidado, gente, cuidado com cultos a demônios. O que nós estamos fazendo aqui? Um culto a Deus, não é? Nós cantamos, viemos aqui para fazer um culto a Deus. Quando chega aquela época do ano que tem a festa de Cosme e Damião, que tem comida para as crianças. Cosme e Damião são ídolos criados pelo sistema pagão do mundo. Aquelas comidas são oferecidas para demônios, para entidades. Não tem diferença, acredite em mim, não tem diferença entre você ir num centro de macumba, de feitiçaria, e comer um manjar lá ou oferecer comida lá, ou em casa pegar um docinho e dar para uma criança em nome de Cosme e Damião, porque é o dia de Cosme e Damião. Não tem diferença entre ir no centro de macumba e você participar da festa junina, que é uma oferenda a Satanás, que é uma oferenda a ídolos e a demônios. Não tem diferença. E aquela igreja aceitava isso com naturalidade. O culto a demônios. Balaão influenciou a igreja com a idolatria, alimentos sacrificados aos ídolos. Eram heresias que chegavam na igreja. Mas olha, enquanto Satanás governava no seu suposto reino, por meio de heresias que chegavam na igreja, a palavra de Deus diz aqui, no versículo 17, que o vencedor vai receber a verdadeira comida, o maná que está escondido, a comida que desce do céu, a comida que realmente sustenta, a comida que é sobrenatural. O que deve alimentar nossa alma não é a mentira, o engano e o misticismo. O que deve alimentar nossa alma é a comida que desce do céu sobre a nossa vida, a verdadeira e original palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, não acredite em tudo que o pregador aqui fala sem olhar para a palavra de Deus. Vá conferir na Bíblia Sagrada, medite na palavra de Deus, é ela que traz alimento para a sua vida. E o texto diz que o maná está escondido de quem? De quem abraça heresia, de quem gosta de misticismo, de quem crê em coisas que a Bíblia não ensina. Então a verdadeira palavra fica escondida dessas pessoas, mas quem rejeita as heresias e os ensinos de Balaão, recebe do maná que está escondido para os outros e se alimenta da verdadeira comida que Deus preparou para nós. Aleluia! Coma da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por fim, a terceira forma com que Satanás estabeleceu o trono lá em Pérgamo e passou a viver lá foi através de um outro ensino que chegava lá, o dos Nicolaítas, no versículo 15. As pessoas estavam apegadas aos ensinos dos Nicolaítas. Os Nicolaítas praticavam o gnosticismo, que é a crença numa ciência superior. Faziam da cultura secular, do conhecimento secular, a fonte de alimentação de tudo que eles tinham. Inclusive a fé deles era alimentada pela ciência. Eles botavam fé e confiavam na ciência. A ciência começou a ocupar o lugar da palavra de Deus. Os nicolaítas trouxeram a ciência para dentro da igreja, numa cultura secular, em detrimento da espiritualidade. Eu prefiro ter um monte de gente servindo a Deus aqui que mal sabe ler, mas que tem uma fé ardorosa no Senhor Jesus Cristo, que quando só ouve o nome de Jesus, o coração pula de prazer e de alegria, do que gente cheia de entendimento e de ciência, mas que se torna seca para as verdades simples do Evangelho, se torna fechada para as coisas simples da palavra de Deus. Os nicolaítas buscavam uma ciência superior para, através disso, edificarem a fé das pessoas. Eles tinham lá a segunda maior biblioteca do mundo em Pérgamo.
Foi lá que foi inventado, descoberto o papiro, a forma da escrita no papiro. Isso fazia de toda a sociedade uma sociedade muito culta, muito confiante na cultura, muito presa na cultura. E isso começou a permear dentro da igreja, impedindo que a simplicidade do evangelho se espalhasse. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1. E o Paulo vai ler para nós os versículos 21, 22 e 23. Romanos, capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Olha aí, para um pouquinho. Olha os 3 passos que vocês vão perceber de quando a cultura começa a tomar o lugar da espiritualidade. O primeiro passo, não dá glória a Deus. Tem uma explicação científica para as coisas. Não dá glória a Deus, não busca a solução em Deus, não atribui o resultado a Deus, mas a cultura é que traz o benefício e não é Deus. Continua, não deram glória a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha, segunda coisa, o coração fica insensato e se obscurece. O que é um coração insensato? O que a gente associa a coração, irmãos? O que a gente associa a coração? Alma, o quê? Sentimentos, emoções, não é isso? Quando fala coração, a gente já pensa em sentimentos, em emoções. O coração ficou louco, ficou insensato, se obscureceu. Quando a gente fala de razão, de mente, a gente pensa no quê? Intelecto, conhecimento, razão. Então começa a encher a mente de conhecimento, de razão, buscando razão nas coisas, lógica nas coisas, matemática nas coisas. O que vai acontecendo com o coração? Vai se obscurecendo. E o que acontece na vida com Deus? A vida com Deus fica assim, num quadradinho. Eu quero entender, eu quero saber, eu quero resposta, eu quero... Não, meu irmão, não. Tem coisa que a gente nunca vai entender. Mas uma coisa é certa, a gente sempre pode sentir a presença do Senhor. A gente sempre pode ter o ardor da presença do Senhor, mesmo quando a gente não entende. Não fique pensando que é uma mensagem erudita que vai fazer você ficar um bom cristão. Não fique pensando que é uma mensagem bíblica bem pregada que vai fazer de você um bom cristão. O que vai fazer você de um bom cristão é perceber que o Senhor Jesus Cristo está nesse lugar quando a gente se reúne. É perceber que o nosso culto está sendo oferecido a Ele. E isso a gente não percebe na razão, a gente percebe no sentimento, a gente percebe no coração. Mas aí diz que o coração insensato se obscureceu. E aí continua o texto. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha, dizendo-se inteligentes, sábios, cultos, tornaram-se aos olhos de Deus loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes. Terceiro ponto, entregam-se à idolatria. Provavelmente a gente não tem nenhuma imagem de São Jorge em casa. Espero que nem os corintianos tenham. A gente não tem. Você não tem, né, Luciano? Não tem, não. Nem camisa. Faz bem, faz bem. Mas a gente não tem uma escultura lá, uma imagem. Mas idolatria é só isso? Idolatria é só isso? Não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que vem na frente do que Deus quer, de Deus. Tudo. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação. Se você pensa, vou fazer isso, Deus quer? Você chega, Deus quer que eu faça. Ah, mas eu não vou fazer por causa disso, daquilo. Pronto, a idolatria foi estabelecida. Que Deus quer isso, mas eu não quero.
Então eu não faço o que Deus quer, pronto, a idolatria está estabelecida. Entrou a idolatria está dominando, está controlando as pessoas. Satanás encontrou lugar em Pérgamo para fazer o trono. Por quê? Porque ele encontrou a ciência abrindo portas para a idolatria. Negaram Deus, não deram glória a Deus, não deram graças a Deus, não reconheceram Deus, não sentiram Deus, quiseram entender Deus e não sentir e não viver com emoção e sentimento com Deus. E o que fizeram? Deixaram a idolatria entrar no coração deles. Para concluir, olhe comigo. No versículo 17, no final diz, o Senhor promete duas coisas para quem vence. A primeira eu já falei, dar um alimento à revelação da palavra. E depois eu também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Essa expressão pedra branca era bem conhecida em toda a Ásia Menor, onde estava a igreja de Pérgamo. Era comum, pelo menos em 5 situações, alguém receber uma pedrinha branca. A pedrinha branca, numa primeira situação, era dada para alguém que foi absolvido num julgamento. Quando alguém era acusado de um crime e era levado num tribunal, e o júri declarava ele é inocente, então era dado para ele uma pedra branca, para que com a pedra branca ele dissesse em todo lugar: eu não tenho culpa nenhuma. Disseram que eu era culpado, mas aqui está a pedra branca que diz que eu não sou culpado. O diabo está dizendo que você é culpado, mas quando Cristo morreu na cruz, Ele preparou uma pedra branca para a tua vida, para dizer: não tem mais nenhuma condenação sobre ela, não tem mais nenhuma condenação sobre aquela pessoa. Ele já recebeu uma pedra branca. A segunda coisa, a situação que era dada uma pedra branca, era para o escravo que era liberto. Havia o regime de escravidão, mas quando por algum motivo chegava o tempo da liberdade de um escravo, o seu senhor entregava para ele uma pedra branca. E quando ele chegava em algum lugar e alguém dizia: ele fugiu, ele é escravo, ele fugiu do seu senhor, vamos prendê-lo e levá-lo de volta para lá. Ele apresentava a pedra branca e dizia: não, a pedra branca diz que eu sou livre agora. Satanás não te amarra mais porque você tem uma pedra branca. O Senhor Jesus te libertou, você agora é livre. A terceira situação, aquele que participava de uma competição e ganhava, aquele que era campeão, aquele que chegava em primeiro lugar, recebia como condecoração uma pedra branca. A pedra branca indicava o vencedor. Levante a sua mão e diga: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Você tem uma pedra branca, você é um vencedor. A quarta situação da pedra branca era um guerreiro, aquele que ia para o combate, ia para a guerra, enfrentava os inimigos e depois voltava vitorioso. Ele não morreu, ele não foi derrotado. Satanás não te venceu. Aquele guerreiro recebia uma pedra branca porque ele venceu a batalha. Você está aqui hoje, você está vencendo a batalha espiritual, porque o diabo quer te impedir de servir ao Senhor, mas você está aqui na casa do Senhor porque você tem uma pedra branca de vencedor na batalha espiritual. E por fim, quando duas pessoas, até num casamento ou em um relacionamento, duas pessoas faziam votos de fidelidade um ao outro, de irmandade, de companheirismo, quando eles se tornavam amigos de verdade para sempre, um dava para o outro uma pedra branca. Então eles recebiam uma pedra que dizia: nossa amizade nunca vai terminar. Jesus te deu uma pedra branca e Ele disse: nós vamos para a eternidade juntos, vamos estar sempre juntos, e agora nós somos amigos de Deus. Vamos aplaudir aquele que nos deu a sua pedrinha, a pedra branca que nos sustenta e nos abençoa. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quero orar com vocês, fiquem em pé para nós orarmos ao Senhor. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Bendito seja sempre o teu nome, Senhor. Eu espero, Senhor, que apesar das minhas limitações físicas para falar essa palavra, o Espírito do Senhor tenha conseguido levar cada irmão aqui a um processo de edificação por meio dela. E que as verdades que foram transmitidas tenham o efeito, Senhor, de fortalecer os irmãos. E que toda a igreja do Senhor reunida aqui nessa manhã
continue firmada, estabelecida e forte no Senhor. Eu lhe peço isso, Pai, no poder do nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, Senhor Jesus.